Na última aula, a gente falando aqui da responsabilidade civil, cumprindo lá aquele propósito nosso que era trabalhar os elementos da responsabilidade civil subjetiva, né? Como nós falamos lá atrás, a questão da conduta, a questão da culpa, do nexo causal e as teorias que envolvem o nexo causal, e agora chegamos no dano. E aí o dano é, sem sombra de dúvida, o elemento mais importante, como eu falei para vocês, para não dizer aqui o principal elemento da responsabilidade civil, até porque nós vimos que a partir do momento em que houve uma verdadeira constitucionalização do direito, de uma forma geral, e o direito civil também vai passar por esse processo, né? Como diz o professor Roberto Barroso, uma filtragem constitucional, você precisa passar pela análise da coerência com a Constituição. Aqui a gente tem a pessoa no centro do sistema. E dentro da responsabilidade civil, a pessoa que está no centro é a vítima. Veja que aqui a responsabilidade civil ela começa a se destoar da responsabilidade penal, criminal, porque a responsabilidade criminal ela trabalha com dois bens jurídicos que são extremamente relevantes. De um lado, a liberdade do sujeito que a gente vai chamar de réu, e do outro lado, há os direitos envolvendo aquele que foi vítima do crime. Aqui na responsabilidade civil, como o réu, o requerido, vai ter como prejuízo maior, a sanção maior que ele pode sofrer é a sanção patrimonial, a gente acaba deslocando o raciocínio para a proteção integral da vítima. Você protege a vítima, porque o máximo que pode acontecer é que o requerido tenha algum dano no seu patrimônio, e depois você vai analisar questões envolvendo a responsabilidade efetivamente. Então eu falo isso para vocês várias vezes já. Se a gente lembrar lá, por exemplo, o estado de necessidade agressivo, né? Primeiro você resolve o problema da vítima, depois você pensa em responsabilizar quem foi efetivamente o causador do dano lá por meio do direito de regresso, enfim. E aí para dizer para vocês que então o dano ele surge nesse contexto de direito civil constitucional e agora sobre uma ótica mais atualizada da responsabilidade civil como principal dano, o principal elemento, né? O dano ele é o centro da responsabilidade civil. Inclusive, como eu coloquei aqui para vocês, o artigo 944 ele fala expressamente, a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, saber o dano, saber a extensão desse dano é algo que acaba sendo essencial e necessário para você poder pensar em responsabilidade civil. Então, beleza. Falei para vocês no começo que, em regra, não há responsabilidade civil sem dano, apesar de já existir algumas perspectivas no sentido de prevenção, de precaução, falando que o dano pode ser um dano tão somente previsto ou algo que tenha muita chance de acontecer, mas a regra é que você precisa do dano, ele é a parte mais importante dos elementos da responsabilidade civil subjetiva. O conceito doutrinário que nós trabalhamos é que é uma lesão ao interesse concretamente merecedor de tutela, seja essa lesão patrimonial, extrapatrimonial, individual ou meta-individual, dentro dos direitos que nós vamos chamar de difusos e coletivos. Beleza. O que nós faremos? E nós começamos a estudar cada tipo de dano, pelo menos alguns tipos de dano, né, que nós temos presente no nosso sistema. Começamos falando do dano patrimonial ou dano material, que é aquele prejuízo sofrido pela vítima em seu patrimônio efetivamente. Aqui você aplica a teoria da diferença, faz aquela análise, o patrimônio que você tinha, ou o bem, na sua integridade, o prejuízo ou a lesão que ele sofreu, e qual é o valor necessário para você pegar aquele bem que foi danificado, sofreu um dano, e restaurar ele ao status quo ante. Né? Por isso a teoria da diferença, é quase um cálculo matemático. Né? Você tinha algo que valia X, com o prejuízo aqui ele vale x menos y, então você sabe que o y ele acaba sendo o nosso dano aqui. Beleza, pela teoria da diferença. Beleza. Falei para vocês que uma parte bem importante do dano patrimonial é que ele precisa ser comprovado, isso aqui é essencial. Então, dentro da teoria da diferença, você conseguindo, na verdade, você precisando demonstrar que houve essa diferença patrimonial, você teve essa perda no seu patrimônio, é imprescindível que você prove, consiga dentro do processo, pelos meios de prova necessários, deixar evidente qual é o valor específico do seu dano. Ok. E aí eu falei para vocês que, em regra, ou em resumo, a doutrina vai trabalhar com 3 espécies de dano: dano emergente, lucro cessante e perda de uma chance. E aí a gente começa daqui o nosso assunto e vai falar do dano emergente. Esse dano emergente, também chamado de dano positivo, ele vai ser caracterizado como o montante
indispensável para as perdas econômicas, ou melhor, para eliminar as perdas econômicas decorrentes da lesão. Ou vamos pensar aqui, do prejuízo. Reequilibrando o patrimônio da vítima. Então, beleza. Quando a gente fala em dano emergente, eu diria que é o dano mais fácil, mais simples de você visualizar. É aquele valor, aquele montante ali, aquele quantum indispensável para você eliminar a perda econômica que surgiu em razão daquela lesão ali. Ou seja, é o quantum necessário, indispensável para você restaurar a parte àquele status quo ante que ela estava. Então veja que o dano emergente é o dano que mais se aproxima do próprio conceito de dano material, e por isso ele é de mais fácil visualização. Como eu falei para vocês, o Código Civil, de uma forma geral, ele não conceitua o que é dano. Ele deixa para a jurisprudência, para a doutrina, essa tarefa. Mas é comum a doutrina trabalhar com vamos dizer assim, um indício de conceito de dano, que é o do artigo 402. Eu vou mostrar aqui para vocês. Porque quando o artigo 402 ele vai trabalhar com perdas e danos, ele vai falar o seguinte: salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu. Então veja, para nós, e essas perdas e danos aqui são as perdas e danos lá da responsabilidade civil contratual, que você estuda lá no direito das obrigações, que já não é tanto o nosso interesse aqui, a gente pode tirar esse conceito do artigo 402, como eu falei para vocês, que é um artigo relacionado à questão das obrigações, então mais relacionado à questão contratual, e trazer ele para a responsabilidade civil subjetiva extracontratual também. E aqui nós vamos colocar aqui, conforme artigo 402, será dano emergente aquilo que a parte efetivamente ou melhor, a vítima efetivamente perdeu. Então aquilo que efetivamente foi de prejuízo é o dano que a gente vai chamar de dano emergente. Exemplo, vamos lá. Eu estou andando no meu carro, quando eu paro no sinaleiro, vem uma pessoa atrás de mim e bate no meu carro. O que aconteceu com a batida? Eu sofri um dano. Qual dano eu sofri? O meu carro quebrou, sei lá, o para-choque e a lanterna. O para-choque no valor lá de R$600, a lanterna no valor de R$300. Então, tenho R$900 de dano. Qual foi esse tipo de dano? Patrimonial, porque você verifica que é o meu patrimônio que teve um prejuízo. E para eu saber qual que é a indenização, eu tenho que saber qual foi o dano, porque a gente tem que lembrar que a indenização mede-se pela extensão do dano. Então, se o meu dano foi um para-choque e uma lanterna, eu tenho que analisar qual é o valor disso, como eu falei para vocês, 600 e 300, e esse será o meu dano material e emergente, um dano positivo. É aquilo que é indispensável para eu poder reformar o meu carro e voltar ao meu patrimônio exatamente tal qual ele estava antes de sofrer aquele dano. Então vamos colocar aqui, batida de automóvel, colisão, né, que fica melhor, colisão de automóveis, com o prejuízo de R$900 para a manutenção. Até colocar aqui para-choque mais lanterna. Então, para vocês terem uma ideia aqui, para o exemplo ficar mais simples, o dano emergente, dano positivo, é aquilo que efetivamente se perdeu no patrimônio da vítima. Veja que ele é muito fácil de você não só visualizar, mas também como você provar.
Vamos imaginar aqui num outro exemplo que eu trabalhei em outras aulas, pego o celular do Luan e taco ele no chão. O celular quebra. Quebra o quê? Quebra a tela e a bateria que rachou no meio. Quanto custa a tela? Sei lá, R$ 250. Quanto custa a bateria? R$ 300. Como que eu faço para comprovar isso? Notas fiscais ou orçamentos, né? Pego lá 3 orçamentos de empresas diferentes e faço aquela que é o chamado menor preço. O menor preço será a comprovação de que aquele dano ali é do valor X. Beleza. Então esse dano emergente ele é o mais simples porque ele é exatamente o dano que a parte efetivamente sofreu, é o prejuízo ali. Ok. E aí nós pulamos para o chamado lucro cessante. E o que é esse lucro cessante? Aqui é bem simples também. Configura o lucro cessante, o dano, ou vamos colocar assim, configura lucros cessantes, o montante de ganhos que a vítima provavelmente teria recebido caso não houvesse sofrido o dano. Aqui nós já temos um outro raciocínio. Enquanto no dano emergente nós temos também o chamado dano positivo, você consegue visualizar ali facilmente o prejuízo, porque é aquilo que a vítima efetivamente perdeu. Aqui nós já temos um montante de ganhos que a vítima provavelmente teria recebido. E aí a gente volta para o código quando ele fala aqui, ó, o que razoavelmente deixou de lucrar. Então esse seria um conceito, vamos dizer assim, mais próximo de falar um conceito legal para o lucro cessante. O que seria o lucro cessante? Conforme o artigo 402, será o que a parte razoavelmente deixou de lucrar. Será o que a vítima razoavelmente deixou de lucrar. Então, como são os exemplos, e esses são os exemplos mais comuns porque são mais fáceis de se compreender. Eu, que estava no meu carro no momento em que sofri a colisão, eu trabalho como Uber, ou mesmo como taxista, o exemplo clássico de taxista. Então veja, por dia eu ganho, sei lá, R$ 150 trabalhando como taxista, ou R$ 200 trabalhando como Uber ali. E aí, por conta da batida, eu tive que deixar esse carro 2, 3 dias numa oficina. E a gente sabe, oficinas geralmente funcionam em dias de semana, dias que eu trabalharia. E aí, em razão disso, eu deixei de lucrar por 2, 3 dias. Vamos pensar aqui, por 3 dias, foram os 3 dias que o carro ficou na oficina. E eu só deixei de lucrar porque aquele sujeito bateu no meu carro. E veja, eu não tenho nada a ver. Eu sofri aquele dano porque veio uma pessoa, aqui no meu exemplo, por um ato ilícito, seja lá de forma intencional ou seja pela culpa leve, uma violação num dever de cautela ali qualquer, um dever de cuidado. Eu sofri esse dano que foi o meu para-choque e a lanterna. E aí, além desse dano emergente, eu também tenho o lucro cessante, que é aquilo que eu deixei de lucrar em razão daquele dano sofrido ali. Em razão daquela lesão que eu sofri ali, né? Então, no meu exemplo aqui, considerar que a vítima da colisão de automóveis é taxista, que lucra R$ 200 por dia. E aí, veja, a gente volta aqui em cima e lembra o seguinte, necessário comprovar. Como que eu comprovo? Primeiro, você comprova por meio de, sei lá, uma autorização para trabalhar, vai ter lá qual que é o horário que você pode trabalhar como taxista, enfim. Ou vamos pensar no Uber. Como que você prova? Você puxa lá o histórico do Uber, mostra quantas viagens você costuma fazer no mês. E aí, obviamente, o juiz ele costuma considerar uma média. Pega lá por mês, quantas viagens você faz, quanto você ganha na média por dia, né, dentro da ótica do mês, e considera aquilo ali como o seu lucro cessante. É óbvio que tudo isso você tem que fazer.
O juiz vai só analisar com as provas que você junta, né? Vamos pensar aqui, prints do aplicativo, mais uma testemunha, que é um amigo seu que é Uber também, que faz mais ou menos a mesma rota que você faz. Então veja que isso aqui tudo tem que ser provado. Por que tudo isso tem que ser provado? Porque a gente quer evitar aquele sujeito que teve o carro, que alguém bateu no carro dele, e aí ele joga esse argumento, né? A tese de enriquecimento aliado. Vamos ver se sai, né? Às vezes sai uma indenização aqui, vou falar que eu trabalho como Uber, e aí deixa eu ver o que o juiz vai pensar a respeito, né? Você precisa comprovar, não só que sofreu efetivamente aquele dano, né, o dano emergente, também comprovar que razoavelmente se esperava aquele lucro ali, que tem uma chance muito grande de você receber aquele lucro pelo o histórico de práticas da sua vida, condutas da sua vida. No meu exemplo aqui, Uber trabalhando bastante tempo, com uma frequência ali dentro do mês, e aí você demonstrando isso, demonstrando qual era o valor que razoavelmente você esperava lucrar, o juiz pode conceder essa indenização a títulos de lucros cessantes. Ok? E aí a gente puxa aqui a última espécie de dano patrimonial, ou dano que a gente vai chamar de dano material, né? Material ou patrimonial são sinônimos, a perda de uma chance. E aí quando a gente fala em perda de uma chance, é um raciocínio bem interessante, porque é algo que é relativamente novo no nosso sistema. É uma teoria que surge principalmente na França, e ela depende dos seguintes, vamos dizer assim, elementos ou requisitos. Quando falamos em perda de uma chance, é a oportunidade que a vítima perdeu em razão do dano de se obter. E aí temos duas possibilidades. A, uma vantagem futura, e B, evitar um prejuízo também, que é apontado pela doutrina como uma forma. Eu sei qual é o exemplo, é o cara que perde a prova de concurso. Eu sabia. Então veja, quando a gente fala em perda de uma chance, é aquela situação em que, em razão do dano, a pessoa perdeu algo, uma oportunidade, né, uma chance muito grande que ela teria. Aqui é interessante porque veja que a perda de uma chance, ela é um dos pontos aqui do direito civil, a gente o tempo inteiro trabalha com isso no direito civil, que depende muito do fato. É difícil você conceituar, fazer uma análise fechada, falar, ó, perda de uma chance é isso, isso, isso. Você precisa do caso concreto ali, das especificidades, e para poder trabalhar a possibilidade de existir ou não a perda de uma chance. Essa vantagem futura aqui, uma oportunidade que a vítima perdeu em razão do dano de obter uma vantagem futura. Qual é o exemplo que todos os caras da jurisprudência, todos os doutrinadores vão trabalhar? É um caso emblemático do show do milhão, eu já até falei para vocês isso numa aula para trás aí, em que o cara chegou na última pergunta, que era a pergunta de 1 milhão, e ela não tinha a resposta certa. Então veja, você vai analisar aqui. Como que eu posso falar em responsabilidade civil? Basicamente, você coloca o sujeito em uma situação em que ele poderia ganhar um X valor aqui, que no caso é 1 milhão, mas ele deixou de ganhar aquela vantagem ali porque a resposta não existia. Era basicamente isso. Então o sujeito ele perdeu a chance de ganhar 1 milhão, mas ele perdeu a chance em razão de uma conduta ilícita da outra parte, que foi apresentar uma pergunta, né, foi considerado aqui por parte do SBT, apresentar uma pergunta que não existia resposta. O que é importante a gente destacar aqui? A ilicitude seria a prática de colocar o cara numa situação em que ele jamais ganharia. Então veja, você tem um programa com uma proposta, mas você coloca o cara numa situação em que ele tem uma pergunta em que ele jamais ganharia. Por quê? Porque é ausente a resposta correta ali. Nenhuma alternativa estava correta, todas estavam erradas. E aí o que é interessante? Essa chance aqui, vou até colocar aqui, cuidado. Qual o cuidado? A chance, ela precisa ser a chance perdida ou a chance perdida efetivamente, né? A chance perdida precisa ser séria. E aí vamos pensar aqui com muita probabilidade.
Probabilidade de ocorrer é razoável. O que que isso significa? Não basta você pensar em uma possibilidade, uma chance hipotética. Então vamos trabalhar com o exemplo do Luan aqui. Eu estou fazendo um concurso. Qual concurso que eu estou fazendo? Sei lá, eu estou fazendo um concurso para promotor de justiça. Aí no avião, vamos pensar assim, no avião para eu ir fazer a prova da primeira fase, de repente eles cancelam o voo. E aí veja, sem qualquer tipo de motivo, simplesmente a empresa me manda lá um comunicado, um dia antes da passagem, ou mesmo no momento ali, estou indo embarcando para a prova, olha, cancelaram seu voo por qualquer motivo e tal. Veja, esse seria um exemplo clássico de você falar em perda de uma chance. Olha, eu perdi a chance de me tornar promotor de justiça, e além dos ganhos com a profissão, com o cargo, enfim, ainda tem toda a questão extra patrimonial que a gente poderia trabalhar aqui, é algo que a gente vai estudar mais à frente, mas vamos pensar na perda de uma chance. Eu perdi a chance de me tornar promotor de justiça porque a empresa cancelou o meu voo. Será que essa tese é uma tese que vigora ou que poderia ter alguma sustentação? E aí entra esse ponto que eu estou falando para vocês aqui. Essa chance, ela precisa ser séria e razoável. O que que isso significa? Precisa ter uma chance muito grande para você falar que é possível imputar a responsabilidade à outra parte pelaquela perda. Então, no meu exemplo, eu perdi uma primeira fase de um concurso que tem, sei lá, 30 mil candidatos para 40 vagas. Será que existia realmente uma chance? E aí eu vou dizer para vocês que a jurisprudência já consolidada vai dizer que não. Agora vamos pensar a seguinte situação. Eu estou na última fase do concurso. Eu estou no último dia de prova. Eu já fiz a prova no dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, sei lá. E aí, em razão de um sujeito que vem, olha só o perigo de você causar dano nas pessoas. O sujeito me atropela na rua. Eu estou atravessando a rua, sei lá, indo em direção ao local da prova, com antecedência, bonitinho e tal. O sujeito me atropela, eu acordo no hospital no outro dia, acamado lá, porque o sujeito me atropelou. Será que é possível falar que aquele sujeito terá que às vezes, me indenizar pela perda da chance que eu sofri ali, né? A princípio, nesse exemplo meu, eu estou pensando aqui, refletindo, eu acho que seria até, de certa forma, um pouco razoável. Mas vamos pensar na própria empresa aérea de novo, porque... Não, vamos pensar no Uber, para mudar um pouco o exemplo. Peguei um Uber com o cara, e olha que esse caso aqui já foi um caso de jurisprudência aqui, de indenização. Eu peguei o Uber com o cara, para o cara me levar para o local da prova, com antecedência bonitinha, o Uber inventou um caminho novo lá, e eu avisando para ele, eu acho que isso já aconteceu comigo, inclusive, num concurso. Ele inventou um caminho novo lá para falar que ia sair do tráfico e quando viu, ele se perdeu. E aí, ele se perdendo, ele perdeu a minha prova. Então, veja, no meu exemplo, eu estava no último dia da prova, eu já tinha feito 4, 5 dias de prova oral, só faltava o último dia, com nota boa em todos os outros dias, e eu perdi o último dia da prova, onde eu tinha uma chance muito grande de atingir a aprovação no concurso ali. Para esse caso, aí você já tem como falar em perda de uma chance. No caso específico do show do milhão, qual foi a análise? A análise ela é de probabilidade. Se eu não me engano, eram 4 alternativas. O que que isso significa? Significa que ele tinha 250 mil de chance em cada alternativa. Ele tinha 25% de chance de acertar. E aí eles pegaram o valor de 1 milhão e deram a indenização para ele de 250 mil. Que seria a chance que ele perdeu ali. Ele perdeu 25%, ele tinha 25% de chance, essa chance foi retirada dele. Veja que, sei lá, se eu concordo com esse cálculo matemático que eles fizeram, mas o raciocínio foi esse. Ele tinha 1/4 de chance, que era acertar uma de 4, e aí, pensando que o todo valia 1 milhão, ele perdeu 250 mil. Né? Essa foi a decisão que foi definida pelo STJ nesse caso específico do 1 milhão, do show do milhão. Mas nós poderíamos pensar no caso do Uber aqui em imputar a responsabilidade aí de um valor, sei lá, um período em que o sujeito receberia ele como promotor, sei lá. Não, confesso para vocês que eu não sei direito como que você vai fazer essa conta aqui, porque você depende muito do caso concreto. Você depende muito das especificidades ali.
Mas dizer para vocês que essa chance não é uma chancezinha qualquer. Ah, eu vou fazer a prova, então se eu perdi a prova, eu tenho a chance ali e me foi tomada, né? Vamos imaginar, o cara estava na pergunta, sei lá, de 10 mil reais no show do milhão e essa pergunta de 10 mil, ela foi furada. Será que ele teria que fazer, será que você poderia falar que ele perdeu exatamente a mesma chance de ganhar 1 milhão? E parece que não, você tem uma chance que não é tão provável assim de ocorrer. Então isso aqui também precisa ficar bem comprovado, bem demonstrado no processo. E com relação a evitar prejuízo, o que é o caso específico? É o médico que, durante o tratamento ali, ele erra. E aí, em razão desse erro, ele causa um dano absurdo na pessoa. Seja de, por exemplo, a pessoa que poderia andar e se tornou tetraplégica pelo erro médico, ou mesmo a pessoa que morreu. A pessoa que teria a chance de viver, mas ela só morreu, então no caso só houve o prejuízo morte aqui, porque você teve um erro médico. Então aquele médico, ele tirou a chance da vítima de sobreviver. Ele tirou a própria vida daquela pessoa lá a partir do momento que ele agiu com erro médico, né? Vou colocar esses exemplos aqui para vocês lembrarem. Erro médico que causou morte. E aqui, show do milhão, com pergunta milionária, sem nenhuma resposta certa. Correta. Então esses são as duas possibilidades que você tem de perda de uma chance e são os dois exemplos aí mais comuns que a doutrina vai trabalhar para explicar a diferença que você pode perder uma chance futura e a diferença de você evitar um prejuízo que não deixa de ser uma chance também. Você perdeu a chance de evitar um prejuízo, aquele sujeito ele foi o responsável por te tirar a chance de evitar um prejuízo mais à frente ali. Beleza? Lembrando mais uma vez, tudo isso aqui vai depender da análise específica e bem detalhada do caso concreto, dos fatos ali, da pessoa e suas particularidades no caso em análise. Beleza? E aí a gente entra na parte, fechamos aqui o dano patrimonial, bem simples, não vai além disso, né? Você tem dano emergente, lucros cessantes e a perda de uma chance. São as três espécies de dano patrimonial ou dano material que a gente tem. E aí nós partimos para o dano extrapatrimonial ou dano moral. E veja que esse dano aqui, ele já é uma, vamos dizer assim, uma novidade. Por que é uma novidade? Porque ele ganha muita força de 1988 para cá com o advento da Constituição. A essência da responsabilidade civil é a responsabilidade civil do dano patrimonial. Tanto é que eu falei lá para vocês que o código ele ainda tem a previsão de que a indenização ela teria que ser em regra em espécie, ou seja, aquele dano que você causou, você será imputado a indenizar aquele dano específico, né? Então, no meu exemplo aqui, se eu quebrei o celular do Luan, eu terei que oferecer para ele o que eu quebrei, né? A tela e a bateria, por exemplo. E a gente sabe que a prática forense ela vai sempre transformar isso em pecúnia e a pessoa acaba convertendo aquilo ali em dinheiro, né? Que acaba sendo muito mais fácil. E aí a indenização por dano moral ela começa a ganhar força também dentro desse raciocínio aí de você transformar aquele prejuízo ou transformar aquele dano em uma indenização que pode ser realizada por meio de uma compensação em dinheiro. Como eu falei para vocês, se aqui em cima a gente trabalha com a reparação do dano, e aí como eu insisto com vocês, são termos técnicos que vão diferenciar, vão demonstrar que você sabe o que você está falando. Se aqui eu reparo um dano, eu pego aquele dano que existe ali, torno o prejuízo inexistente, aqui no dano extrapatrimonial, você já não tem mais uma reparação do dano, você tem uma compensação do dano. Por quê? Porque esse dano aqui você nunca vai conseguir restaurar ele. A pessoa que sofreu um dano extrapatrimonial, não existe nada no mundo que vai recuperar aquele prejuízo que ela sofreu. Essa é uma pressuposição que a gente tem aqui. Então vamos começar falando o seguinte. A princípio, a indenização não deve ficar limitada à esfera patrimonial da pessoa. Quando você limita
uma indenização à esfera patrimonial, você está limitando a própria proteção que o direito deveria dar à pessoa de uma forma geral. Tomar cuidado com o seguinte ponto, como eu até coloquei entre aspas aqui. A própria Constituição, ela fala que é um direito fundamental você ser indenizado quando sofre um dano moral. Mas, tecnicamente, esse termo dano moral, ele não é o mais correto para esse tipo de análise que a gente está fazendo aqui. Por quê? O dano moral, no fundo, é aquele dano que atinge o seu direito moral, a sua honra. É aquele sujeito que, por exemplo, aparece em um jornal sendo difamado ou caluniado, enfim, a sua honra, a sua moral perante a, a sociedade ali, ela é violada, por isso ele sofre um dano moral. O termo certo que a gente deveria utilizar aqui, eu vou insistir muito nele, é o dano extrapatrimonial. O que é o dano extrapatrimonial? É qualquer dano que atinge a pessoa para além do seu patrimônio. E aí nós temos vários exemplos. E aí, até como eu falei para vocês, você elimina qualquer tipo de limite quando você pensa no dano sob a ótica do dano extrapatrimonial. Vamos pensar aqui, você tem o dano estético, quando a pessoa sofre um dano e fica com uma estética desagradável, né? Os casos, por exemplo, de ex-namorado que joga soda no rosto da mulher para desconfigurá-la ali. Você tem o dano ao corpo, né? Aquele que tem que amputar uma perna, um braço. Você tem o dano que a gente vai chamar aqui dano existencial, aquela pessoa que sofre uma violação em um projeto de vida que tinha. Então, os exemplos mais comuns são a pessoa que queria ter filhos, mas por uma situação qualquer ali, ela acaba ficando estéril. Você tem inúmeras formas de dano, né? Você tem o dano ao lazer, aquele sujeito que programa todas as férias dele, bonitinha, e aí em alguma das empresas que oferecem ali, sei lá, uma agência de viagem, alguma coisa assim, cancela ou frustra esse projeto dele, né, de uma forma geral. Então quando você fala em dano extrapatrimonial, você pega qualquer direito, que a gente vai chamar aqui de direito, que merece uma tutela mais apurada quando se sofre um dano e possibilita que esse dano surja aqui como uma espécie de dano extrapatrimonial. Então, o dano extrapatrimonial, ele é um conceito geral que vai abarcar uma porção de outros danos, como, por exemplo, eu falei aqui, o dano estético, o dano ao corpo, o dano ao lazer, né? Você tem várias espécies de dano, como eu falei para vocês aqui, que estou tentando com o professor Dessaune falar do dano ao tempo. Então você tem uma porção de danos que podem surgir dentro desse conceito gênero, que é o dano extrapatrimonial. E o próprio dano moral, ele é uma espécie de dano extrapatrimonial, como a gente vai ver mais à frente. Então fiquem já sabendo disso. Esse termo dano moral, ele não é o termo técnico assim mais adequado. A gente prefere trabalhar com dano extrapatrimonial porque ele deixa evidente que é um gênero de onde você extrai várias outras espécies de danos ali, ok? Então, lembrar que o dano extrapatrimonial é aquele que vai possibilitar a indenização por violação a direitos que vão além de prejuízos patrimoniais. E a gente pode começar isso aqui, que eu gosto de fazer essa análise, por meio de um breve histórico. Para vocês terem uma ideia da importância dessa disciplina de responsabilidade civil para o nosso direito civil de uma forma geral. Como que a gente pode começar aqui? A gente pode falar o seguinte, até meados de 1960, o STF não admitia a existência de danos extrapatrimoniais. Então veja, a não ser que houvesse um dano material no caso. Então basicamente você tinha uma relação necessária entre dano moral, o dano extrapatrimonial, e dano material, o dano patrimonial no caso. Qual era o argumento aqui? Um argumento até que eu diria assim, parece um argumento válido, vamos dizer assim. Qual era o argumento? O argumento é que existe uma existência
de impossibilidade de equivalência entre o sofrimento e o dinheiro. Vejam que, a princípio, quando se fala em responsabilidade aqui pelo dano extrapatrimonial, o STF já começa errado, porque, e nós vamos falar muito disso, ele atrelava o dano extrapatrimonial, que a gente vai chamar aqui de dano moral, porque era assim chamado. Vou mudar aqui. Até meados de 1960, o STF não admitia a existência de danos morais, a não ser que houvesse um dano material no caso. O argumento era vou colocar aqui, a inexistência de equivalência entre o sofrimento e o dinheiro. Basicamente, o que se falava é o seguinte: não tem como você medir a dor e pensar quanto de dinheiro que vai suprir aquela dor ali. E veja que esse argumento, ele vai ser exatamente o argumento que a gente vai descrever aqui. Vamos colocar assim: para os danos extrapatrimoniais, busca-se a compensação dos danos. Por que a compensação? Porque a gente sabe que você jamais vai conseguir reparar aquele dano, assim como ocorre aqui em cima, como a gente destacou, no dano material. Então o argumento do STF era um argumento muito válido. Ele falava assim: olha, como não tem como você reparar em dinheiro aquilo que a pessoa sofreu, não tem como você falar em dano moral, a não ser que ele venha atrelado a um dano material, para você saber que houve um acréscimo ali. Não foi só o dano material, a pessoa também teve um sofrimento ali. O dano moral ele estava totalmente conexo aqui aos danos materiais, e para não dizer que na verdade ele aparecia transvestido, né, de dano moral, quando na verdade ele era um dano material. Vou dar alguns exemplos para vocês. Então existia esse argumento, e veja que esse argumento ele ainda é um argumento utilizado hoje quando quer se desconstruir um tipo de dano. Então, por exemplo, quando se trabalha com a responsabilidade civil pelo abandono afetivo, né, então aquele pai que teria que pagar uma indenização ou assumir qualquer imputação de responsabilidade porque ele abandonou o filho, não teria como você imputar essa indenização a ele, porque não tem como você colocar em dinheiro o que seria o afeto. Veja que esse é um argumento forte que ainda existe quando se fala em, olha, não tem como você obrigar o pai a pagar a indenização porque ele nunca participou do cuidado, do zelo ou da criação do filho. E esse argumento é o que é o mais utilizado. Não tem como você pensar em quantificar em dinheiro o afeto, o amor, o cuidado, o carinho, a participação na vida do filho. Então esse argumento que lá em 60 o STF utilizava, ele ainda é um argumento forte para desconstruir novos danos morais que podem aparecer em discussão aí, como eu falei para vocês, o dano pelo abandono afetivo. Uma crítica interessante que se fazia nesse sentido aqui é que neste período, vamos colocar assim, neste período, a pessoa que sofresse o dano de perder um animal, vamos pensar aí um boi ou um cavalo, ela recebia, em tese, indenização maior do que se sofresse o dano de um familiar. Então aquele sujeito que tinha, sei lá, um cavalo muito valioso, vamos pensar aqui um cavalo não podia ser nem muito valioso, né? Vamos pensar aqui, se ele tinha lá um cavalo de 10 mil reais, ele podia sofrer o dano se alguém, por exemplo, atropelasse esse animal de forma totalmente imprudente, atropelasse esse animal, ele receberia qual indenização? O dano material. Lembrar que o animal aqui, para o direito civil, é um bem. Então, dano material. Qual o valor do cavalo? 10 mil reais. Então, você perdeu o cavalo porque ele morreu, você tem o direito de receber 10 mil reais por dano. Mas vamos imaginar que não era um cavalo, era o filho
né, do sujeito que a gente está pensando aqui em vítima, como nós vamos ver ele mais à frente, a possibilidade do chamado dano indireto. Então, você poderia receber como vítima muito mais, um valor indenizatório muito maior quando se perdia um animal, que era um bem que você tinha, do que quando se perdia um ente familiar, um filho, um irmão, né? Ou mesmo um pai, uma mãe. Por quê? Porque não se entendia que você poderia indenizar algo que estivesse fora do que é o seu patrimônio. O cavalo é seu patrimônio, é um bem que você tem. Um irmão não é. Então, veja o conflito que você teria aqui, uma incongruência, praticamente uma incongruência sistêmica que começou a surgir. Basicamente, o que o Código Civil de 1916, o que na época ele exigia, era que o sujeito que causou o dano aqui à pessoa custeasse não só o funeral, né, como as despesas ali funerárias de uma forma geral. Eu teria que pagar isso aí, obviamente. Mas ficava só nisso. Né? Então, era possível que a perda de um animal acarretasse uma indenização, um valor superior à perda de um familiar, uma pessoa próxima ali. Ok. O que você tem? Você tem um chamado leading case, né? O caso paradigmático, vamos colocar assim. Paradigmático. Surge pela morte de duas crianças em uma viagem de ônibus. Então, o caso paradigmático que vai, vamos dizer assim, girar essa ideia de que você só tem um dano material, só tem um dano moral, perdão, quando ele estiver atrelado a um dano material, ele vem em um caso em que duas crianças morrem, se eu não me engano era criança de 9 anos, a outra tinha 6, 7 anos, não sei, duas crianças, morrem em uma empresa por um acidente, uma viagem de uma empresa de ônibus, e os pais eles entram com uma ação pleiteando a indenização ali pela perda, obviamente, dos filhos. E aí qual foi o julgado, né? O julgado reconheceu que os pais teriam o direito de receber um valor equivalente ao que haviam gastado com os filhos. Então veja que legal isso aqui. Você ainda tinha uma visão da família como, vamos pensar assim, um grupo de pessoas de onde você vai dando continuidade ao patrimônio que estava ali. Isso é bem legal, né? Quando você pensa em família, no Código de 1916, era basicamente pensar quem seria o sucessor. Era o pai de família ali, o chefe de família, o homem, a mulher cuidando dos filhos, os filhos crescendo, e quando os pais morriam, eram os filhos que iam dar prosseguimento àquele patrimônio ali. A preocupação do direito de família até muito tempo foi quem receberia o patrimônio. Basicamente, quem seria o chefe de família para guiar todo mundo ali na manutenção e administração do patrimônio, e na morte de um de outro, ou no casamento de um de outro, você ia dando sucessão ao patrimônio ali. Tanto é que antigamente, por exemplo, os pais escolhiam com quem as filhas iriam se casar. Por quê? Porque era a divisão da herança que ia sendo passada de um para outro ali. Então, esse caso ele surge falando o seguinte, olha, os pais que tiveram filhos perdidos em um acidente, em razão de uma empresa de ônibus aqui, por questões de, às vezes, uma imprudência, negligência, enfim, eles têm o direito de receber um valor equivalente ao que haviam gastado com os filhos. É como se os filhos fossem um investimento que eles estavam fazendo para quando tivessem mais velhos, não só pudessem ter o cuidado que os filhos deveriam ter aos pais mais velhos, mas também pudesse dar seguimento ao patrimônio que foi construído ali pela família. Vejam então que, rapidinho, deixa eu só concluir meu raciocínio aqui. Vejam, portanto, que apesar de ser, vamos dizer assim, um caso paradigmático para você pensar em surgimento do dano moral, ele ainda é um dano material, né? Ele vem um dano material, você pensa, o que eu gastei com o meu filho. Então ele é no fundo ele é um dano patrimonial ou um dano material que vem transvestido de dano moral aqui, né? Eu não consigo reconhecer nessa situação o dano moral, vamos dizer assim, puro, né? E aí o que é interessante? Você tem, em seguida, né? Em seguida surge a súmula 491 do STF, determinando que seria indenizável
ou acidente que causasse morte de filho menor. E aí veja, ainda que este filho não exercesse trabalho remunerado. Mais uma vez, e veja, em seguida esse caso paradigmático, o STF ele elabora uma súmula aqui, falando que é indenizável o acidente que causa a morte do filho, então reconhecendo a indenização pela morte do filho, ainda que esse filho não exercesse trabalho remunerado. Olha que loucura. Porque se o filho trabalhasse, ele era mais uma fonte de renda para a família, então você teria aquele dano efetivamente ali. E aí, mais uma vez, eu continuo visualizando isso aqui como um dano material, dano patrimonial. E aí, quando o STF ele descreve aqui, ainda que este filho não exercesse trabalho remunerado, significa que é quase que você fazer uma projeção futura. Olha, ainda que ele não exercesse agora o trabalho remunerado, ainda que ele não fosse fonte de renda para a família, futuramente com certeza ele seria. E em razão disso que você tem a responsabilidade aqui, a indenização. Mais uma vez, como eu falei para vocês, não me parece que é um caso que vai trazer efetivamente o dano moral para o nosso sistema jurídico aqui. Aí você tem um verdadeiro corte aqui, vamos colocar assim, corte, pensar assim, um corte doutrinário praticamente, que é o surgimento, né, o advento, a promulgação da Constituição Federal de 1988. Por que que você tem esse corte? Porque se nós abrirmos a Constituição aqui, faremos isso inclusive, você tem a determinação expressa aqui no artigo 5º, então lembrar, artigo 5º, artigo importantíssimo, que está falando de direitos e garantias fundamentais. Lá no inciso 5, onde você tem a possibilidade, o assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material e moral. Então você tem um reconhecimento constitucional de que existe o dano moral e que esse dano moral tem que ser garantido às pessoas. Ainda assim, você tem lá no inciso 10 um raciocínio parecido, quando ele fala que são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra, a imagem, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Então você tem dois incisos do artigo 5º, que é um artigo importantíssimo, pois traz direitos e garantias fundamentais, que expressamente alegam aqui o direito das pessoas de receberem o dano chamado dano moral. E aqui é onde eu falo para vocês de uma das razões para a gente poder chamar esse dano de dano moral, apesar de tecnicamente ele deveria ser chamado de dano extra patrimonial. Então vamos colocar assim: a promulgação da Constituição Federal de 1988 trouxe expressamente em seu texto, no artigo 5º, a previsão de que o dano moral enquadra-se como nítido direito fundamental. Então, basicamente, você tem aqui, você tem uma determinação constitucional, inclusive de caráter fundamental, de que o direito civil precisa reconhecer, e aí ele traz aqui algumas possibilidades, né? Assegurado o direito de resposta e tal, quando você tem uma violação à sua imagem, ao seu nome, à sua honra, né? Tanto o dano material quanto moral ou o dano à imagem. E vejam, como eu falei para vocês, o dano à imagem nada mais é do que um tipo de dano extra patrimonial. Então, a Constituição ela acabou sendo redundante aqui quando ela fala dano moral ou imagem, né? O certo seria indenização por dano material ou extra patrimonial, onde você tem o moral, a imagem, vários outros danos aqui que são possíveis. E a violação à intimidade, vida privada, honra e imagem, assegurado o direito de indenização pelo dano material ou moral decorrente da sua violação. Aqui, a Constituição já utilizou vamos pensar assim, uma terminologia mais tecnicamente adequada. E é interessante que quando você pensa em intimidade e vida privada, que é um assunto que eu trabalhei bastante no meu doutorado,
nós temos hoje intimidade de vida privada levada à internet, né? Que é exatamente a ótica da proteção de dados. E aí, quando você tem os seus dados violados, então vejam, vi notícia hoje, esse aplicativo que a gente está usando aqui, o Zoom, né, esse programa, ele teve alguns problemas com invasão de hackers e tudo. Então veja, existe a possibilidade, às vezes, essa aula aqui, de alguma forma, ser utilizada de forma indevida, né, para uma gravação, ou mesmo seus dados que estão no celular, no computador, enfim. Hoje em dia, quando se fala em dados, você tem infinitas possibilidades. E aí surge, me parece, mais um tipo de indenização, né? Talvez uma indenização por violação dos dados pessoais, que seria também uma espécie de indenização por danos extrapatrimoniais. Então, só para mostrar para vocês que, a partir da Constituição de 1988, você abre a possibilidade de danos que sejam danos além do dano material, do dano patrimonial. E isso, obviamente, vai trazer consequências na jurisprudência, que é onde a gente tem maior importância na construção de danos, né? Quando a jurisprudência ela reconhece um novo tipo de dano, você tem uma construção imensa nesse sentido. E também a própria doutrina que começa também a trabalhar de forma mais aprofundada, de forma mais elaborada esse tipo de dano aqui. Então, para a gente, assim, pode-se conceituar o dano extrapatrimonial como lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, em especial os direitos fundamentais e da personalidade. Veja que quando a gente fala em conceito, a gente depende, como eu falei, muito da jurisprudência. Geralmente é a jurisprudência que vem construindo esses conceitos de dano extrapatrimonial, dano moral, mas a gente pode pensar na seguinte forma: quando você está falando de um dano moral, aqui para a gente usar o termo corriqueiro, ele é um tipo de prejuízo, lesão, que atinge um direito fundamental ou um direito da personalidade, que são direitos muito próximos a depender do âmbito. Você tem os direitos fundamentais, especialmente da relação entre Estado e pessoa. Você tem os direitos da personalidade, especialmente entre pessoa privada e pessoa privada como regra. Então, muito relacionado aqui, vamos incrementar essa conceituação nossa. Pode-se conceituar o dano extrapatrimonial como a lesão a um interesse existencial concretamente merecedor de tutela, em especial os direitos fundamentais e da personalidade, com ampla relação da garantia de qualidade de vida, concretizando a dignidade da pessoa humana. Então, quando a gente fala de direitos fundamentais, direitos da personalidade, tem que sempre lembrar da nossa famigerada dignidade, que hoje em dia é utilizada para argumentar quase tudo, mas sempre lembrar que você, quando pensa em danos morais, você está pensando em uma lesão que atingiu a pessoa a um ponto em que a sua qualidade de vida, principalmente quando você pensa em vida da pessoa, uma vida minimamente digna, ela é atingida, né? Então, para dar um exemplo para vocês aqui, que eu ainda estou trabalhando nisso, eu estou construindo um novo tipo de dano, que é o dano da perturbação do sossego. Então, qual é a minha ideia? Veja, eu estou construindo isso, que a gente tem um sossego no nosso dia a dia, principalmente enquanto mexemos na internet, e que esse sossego, ele às vezes é perturbado a ponto da gente sofrer um dano, a ponto da sua qualidade de vida ela ser rebaixada, a ponto da sua dignidade enquanto pessoa, e você é a pessoa, você tem as suas escolhas, ela é diminuída. Exemplo, quando você tem uma empresa, não pode citar aqui nomes, mas tem lá um Banco Bradesco que te liga 18 vezes numa tarde só, te oferecendo um determinado produto, um serviço que você não quer. Ou quando você tem uma determinada loja, uma empresa, sei lá, uma Netshoes, que fica te mandando WhatsApp, te manda e-mail, fica te importunando enquanto você está tendo a sua vida virtual, a ponto do seu sossego ser chateado com aquilo ali. Você já não aguenta mais publicidade, né, da Netshoes só porque você digitou alguma vez na vida no Google tênis Nike. Então veja,
É um direito que, obviamente, como eu estou falando para vocês, eu estou construindo, mas ele parte dessa lógica. Nós, enquanto pessoas, nós temos que ser reconhecidos na nossa dignidade, não como se eu fosse um objeto para o mercado, em que tudo que eu puder comprar, o mercado tem que me empurrar, né? Como se o mercado olhasse em mim a oportunidade de me vender algo só porque eu pesquisei no Google ali, né? Faça esse teste depois, digita aí no Google tênis Nike e você vai ver a Netshoes te importunar pelo resto da sua vida, né? Vai receber e-mails, né? Vai ficar aparecendo na sua telinha aqui, ó, no cantinho aqui, ó, tênis Nike, Netshoes, né? Promoção, você começa a receber promoção que nem promoção não é. Então, esse exemplo que eu estou dando para vocês é só para demonstrar que vamos dizer assim, a base do dano moral é um rebaixamento da qualidade de vida da pessoa, enquanto ser humano, enquanto dotado de dignidade que tem que ser respeitado na sua autonomia, no seu livre desenvolvimento, enfim. E toma bastante cuidado, que isso inclusive me dói muito, né, quando eu vejo julgados assim, infelizmente é a regra. É muito comum a jurisprudência, juiz que não estuda, relacionar dano moral com dor e sofrimento. Então fala assim, olha, a parte não sofreu um dano moral porque não houve demonstração de dor, de sofrimento e tal. Então veja, vamos colocar isso aqui. A dor e o sofrimento não são requisitos de configuração de dano moral, tendo em vista que são traços internos, subjetivos ou reflexos da ocorrência do dano. Então veja, apesar disso ser muito comum, você jamais pode vincular a existência de dano moral com a ocorrência de dor e sofrimento. Vou dar um exemplo aqui. Pode ser que alguém pegue vou dar um exemplo bem simples aqui. Você pega uma parte da minha aula aqui, que eu estou falando, você grava, e aí faz um meme me ridicularizando, fala, esse professor, não sei o que, só fala besteira, fica falando mal dos outros, enfim. De certa forma, você cria um meme aí me ridicularizando. E aí você me gera diversos danos morais aqui, utilizando a minha imagem, violando a minha honra, né, violando a minha moral, enfim. E aqui o dano moral especificadamente. Mas pode ser que eu seja daquelas pessoas totalmente desapegadas. Tô nem aí. Tá falando mal, fala de mim, é isso aí, né? Levanta meu marketing e tal. Ou se fez brincadeira, não, é isso aí, eu vou te zoar também e tal. Então veja, a dor e o sofrimento é uma questão subjetiva. Inclusive isso aqui fica muito difícil de você provar para o juiz, olha, a parte sofreu e tal. O que você deve verificar, e aqui eu insisto com vocês, é se houve violação àquele direito. Então vamos pensar aqui, se pegou a minha fala, se pegou o meu vídeo e descaracterizou ele, né, me difamou, criou um meme do meu personagem, aqui houve violação de direito. Então, se eu sofri ou não, pouco importa. O que você tem que analisar é se houve a lesão àquele interesse juridicamente tutelado ali. E a partir do momento que eu, por exemplo, ingressei com a ação, é óbvio que eu estou incomodado com aquilo ali. O grau de dor, de sofrimento, isso é irrelevante para você pensar em existência ou não de dano moral. Então já cansei, você vai achar vasta jurisprudência nisso, você vai pegar decisões espalhadas aí de juiz, coloca assim, julga improcedente o pedido de indenização por dano moral, pois não ficou demonstrada a dor, sofrimento e tal. E aí, geralmente os juízes colocam lá, né, foi um mero aborrecimento e tal. Então veja, o fato da pessoa não sofrer, não ter dor, não ter sofrimento, não significa que não ocorreu dano um dano moral, né? No meu exemplo aqui, quando você recebe, vamos pensar aqui, que eu já vi jurisprudência nesse sentido, você recebe lá 18 ligações da Claro, te oferecendo um plano qualquer, pelo menos eu não ia sofrer, eu não ia sentir dor, não ia nada disso. Eu só estou tendo minha perturbação ali, que não deveria estar ocorrendo, né? Para não dizer que eu estou perdendo o meu tempo também. Eu podia estar fazendo alguma outra coisa e estou atendendo ligação da empresa me oferecendo algo que reiteradamente eu falo que não quero. Então a dor e sofrimento, apesar de sempre aparecer, eu insisto com vocês, quando você vê lá o cara falando que não tem dano moral porque não existe dor e sofrimento, já aproveita para você dar uma aula para ele. Fala, ó, para de falar besteira.
Dor e sofrimento são traços subjetivos. É algo que a pessoa sim sente ou não sente e pode ser reflexo da ocorrência de dano. A dor e sofrimento ela não é necessária para você pensar em dano. Vamos imaginar aqui, você programa toda a sua viagem e tal para a praia, enfim, e aí de repente, que é o que já aconteceu comigo inclusive, de repente, poucos dias antes, o hotel que você havia reservado vai lá e cancela. E aí você se vê numa situação em que não existe vagas dos hotéis, porque cancelaram em cima da hora, você teve que cancelar a sua viagem. Então veja, um dano que a gente vai chamar aqui de dano ao lazer, frustração de férias, né? Será que você sofreu? Tem gente que fala, que merda, né? Xinga lá e tal, pronto, não passou disso. Mas será que existe um dano? Para mim, evidentemente, né? Por quê? Lembrar que as férias, né? A própria férias, ela é um direito fundamental do trabalhador, previsto lá na Constituição, no artigo 7º. Então, isso é algo essencial para você pensar em qualidade de vida e dignidade. A gente não trabalha freneticamente, tanto é que a gente tem os finais de semana de descanso e férias parte exatamente desse mesmo sentido. Então, tomar bastante cuidado para você não vincular essa existência de dano moral só quando há dor e sofrimento. São raciocínios totalmente distantes. Existe dano moral quando viola um direito fundamental, um direito da personalidade, ou um interesse qualquer ali digno de tutela, que vai rebaixar a qualidade de vida da pessoa e vai tornar a dignidade dela menos concretizada ou menos efetiva. Dor e sofrimento podem ser consequências que, obviamente, vão majorar a indenização, vão necessitar ter mais repulsa, né, por parte do juiz com relação àquela situação ali. Beleza? E aí, a nossa proposta de hoje era isso, né? Para vocês saírem das espécies de danos materiais. A gente entra agora no dano moral, conceitozinho básico, parte histórica, como a gente viu aqui, para vocês verem como que o direito ele evolui, né? E ele evolui com a mudança da sociedade de uma forma geral. A Constituição ela trouxe, juridicamente falando, mudanças absurdas, né, no todo o nosso raciocínio jurídico, inclusive aqui as possibilidades de responsabilidade civil, possibilidade de dano. Né? Imagino que danos, a tendência são só aumentar as espécies de dano, as situações em que você vai poder receber uma determinada quantia ali em razão de um sofrimento que teve pela prática de um ato ilícito ou algo que te gerou um prejuízo qualquer ali. A tendência é só ampliar, principalmente quando a gente pensa em evolução, né? As pessoas cada vez mais solidárias, então, a partir do momento que eu cometo danos, eu sou obrigado a reparar esses danos aí, né? Por hoje é isso então, e eu fico aberto às questões, comentários. Então a proposta da aula de hoje era essa, espero que você tenha gostado, se gostou, curta aqui embaixo, se tiver qualquer dúvida, comentários, se tiver algum colega estudando esse assunto e acha que ele pode se beneficiar aí dessas reflexões, compartilhe com ele. Até a próxima. Forte abraço.